Olá, meu nome é Nébia e faço parte do projeto Produção de Material Didático Dinâmico para o Ensino de Química Fundamental. Nossa aula de hoje irá abordar o assunto de eletroquímica. A eletroquímica é um ramo da química que trabalha com reações químicas espontâneas para produzir eletricidade. E para as reações que não são espontâneas? Para essas reações, usamos a eletricidade para forçar as reações que não acontecem em condições normais a acontecerem. Ou seja, as reações espontâneas geramos eletricidade e as reações não espontâneas usamos a eletricidade para que a reação aconteça. A importância da reação redox para o nosso cotidiano. Uma reação redox é descrita como um transporte de cargas, ou seja, de elétrons. Uma reação redox extremamente importante é a respiração celular. Afinal, você sabia que na respiração celular acontece uma reação de oxidação? As reações que extraem energia de moléculas, como a glicose, são chamadas de reações catabólicas. Isso significa que elas envolvem a quebra de uma molécula maior em pedaços menores. Por exemplo, a reação que acontece na respiração celular. A molécula de glicose é quebrada na presença de oxigênio e é convertida em 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água e libera energia. A reação geral desse processo está sendo ilustrada no slide. O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial, mesmo utilizado há milênios antes de Cristo. O alumínio começou a ser produzido comercialmente há cerca de 150 anos. O alumínio não é encontrado na natureza em sua forma elementar. É a partir de uma reação de redução da bauxita que se obtém o alumínio. Reações de oxirredução. As reações de oxirredução acontecem simultâneas, ou seja, da mesma maneira que uma espécie se reduz, a outra oxida. No meio reacional, temos o agente oxidante, ele sofre uma redução e, consequentemente, provoca oxidação. Por isso que ele é um agente oxidante, pois, à medida que ele se reduz, ele faz com que outra espécie sofra uma oxidação. Ele ganha elétrons e o seu NOx diminui. Mas por que ele ganha elétrons e o seu NOx diminui? O NOx é o número de oxidação da espécie. Se ele está diminuindo seu número de oxidação, ele está se reduzindo. Analogamente, temos a mesma situação para o agente redutor. Ele sofre oxidação, pois induz a reação de outra espécie e ele perde elétrons. Então, o seu número de oxidação aumenta. Vamos pensar assim: o número de oxidação aumenta conforme a espécie perde elétron, ou seja, a espécie sofre uma oxidação. Se ela se oxida, ela provoca uma redução. O mesmo pensamento serve para as espécies que se reduzem. A espécie que se reduz e que se oxida depende do seu potencial de redução. E a partir de uma reação, somos capazes de determinar a transferência de carga que está ocorrendo. Aqui temos um vídeo ilustrando de como acontece essa transferência de carga no meio reacional utilizando o zinco e o cobre. Pela reação, somos capazes de determinar que o zinco se oxida e o cobre reduz. Portanto, o zinco é um agente redutor e o cobre é um agente oxidante.
Balanceamento de reações. Para balancear uma reação redox pode ser muito trabalhoso. Para facilitar, emprega-se o método das semi-reações. Isso envolve, apenas no papel, considerar que as reações de oxidação e redução acontecem separado, mas lembre-se que na realidade elas ocorrem simultânea. Temos algumas regras para ajudar a facilitar como balancear essas reações. O primeiro passo é identificar quais espécies se reduzem. Para isso, é necessário saber como determinar o NOx das espécies envolvidas. O NOx de um elemento na sua forma elementar é zero. O NOx de um íon é a carga dele. Halogênios normalmente têm NOx menos 1. E a soma do NOx de todos os átomos de uma molécula é igual à carga dessa molécula. Escreva a equação de redução. Balanceie os elementos diferentes de hidrogênio e de oxigênio. Feito isso, balanceie os átomos de oxigênio colocando água. E lembre-se que para balancear tem que ser adicionados no lado oposto que se encontra o oxigênio. Balanceie os átomos de hidrogênio colocando H+, e balanceie as cargas adicionando elétrons. Para uma reação de redução, os elétrons são colocados no lado esquerdo da reação. Para uma reação de oxidação, os elétrons são adicionados do lado direito. Para a oxidação, identifique as espécies que se oxidam. Escreva a equação simplificada da oxidação. Balanceie todos os elementos, exceto hidrogênio e oxigênio. Balanceie os átomos de oxigênio adicionando água. Balanceie os átomos de hidrogênio colocando H+. Balanceie as cargas adicionando elétrons. Repetindo, para uma reação de oxidação, os elétrons são adicionados ao lado direito. Para uma reação de redução, os elétrons são colocados no lado esquerdo da reação. Verifique se os elétrons das duas semi-reações são iguais. Quando necessário, multiplique uma das semi-reações para que, quando for obter a reação global, os elétrons do lado esquerdo sejam iguais aos elétrons do lado direito. A necessidade de adicionar os elétrons corretamente é importante, pois os elétrons são cortados nessa etapa. Ao adicionar elétrons do lado esquerdo e no lado direito, fica coerente, pois não podemos ter elétron livre na reação global. Escreva a reação global considerando todos os balanceamentos. Cancele os H+ em comum nas duas semi-reações e adicione os estados físicos. Células galvânicas. As células galvânicas são exemplo de células eletroquímicas. As células eletroquímicas são dispositivos no qual o fluxo de elétrons flui através de um circuito, gerando corrente elétrica. Essa corrente é produzida por uma reação química espontânea. Aqui temos um vídeo
exemplificando as células galvânicas, onde mergulhamos o eletrodo de zinco em uma solução de íons de cobre 2+. Observa-se que ocorre uma reação com transferência de elétrons, o que caracteriza a reação do tipo oxirredução. O zinco se oxida à medida que o cobre se reduz. Podemos reparar no NOx das espécies. O zinco que tinha NOx 0 foi para NOx mais 2 e o cobre que tinha NOx 2+, foi para o cobre 0. O potencial de uma célula é a medida da capacidade da reação de forçar elétrons através de um circuito. O potencial também é conhecido como voltagem. Uma bateria descarregada apresenta uma reação em equilíbrio com potencial igual a 0. Uma reação é espontânea, pois a energia livre de Gibbs é menor que 0. Pilhas e baterias são dispositivos no qual reações espontâneas de oxirredução acontecem. Relação com a energia livre. A célula galvânica, também chamada de pilha, acontece de forma espontânea. A reação acontece a fim de gerar corrente elétrica. Como foi dito na aula de solubilidade e de equilíbrio químico, a energia livre de Gibbs indica a espontaneidade da reação e também é útil na eletroquímica. Quando temos a energia livre de Gibbs igual ao trabalho sem expansão, temos consequentemente essa expressão, onde N é o número de elétrons presente na semi-reação, o E vezes Na é a constante de Faraday dessa equação, no qual a energia livre de Gibbs é igual a -N F vezes E. Portanto, para a energia livre de Gibbs menor do que 0, temos um potencial positivo. O potencial da célula é chamado de força eletromotriz, FEM, quando a célula opera reversivelmente. Com relação à energia livre de Gibbs, no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo a redução. A força motriz para uma célula de cobre e de zinco é igual a 1,10 volts. E a energia livre de Gibbs é igual a menos 212 kJ por mol. Como a energia livre de Gibbs é negativa, ela é espontânea e o potencial é positivo. Para o estado padrão do sistema, podemos trabalhar com a estequiometria da reação. Como vimos, a energia livre de Gibbs padrão é proporcional ao coeficiente da reação, mas o potencial é independente. Aqui, quando multiplicamos a reação de oxirredução do zinco e do cobre por 2, a energia livre de Gibbs também é duplicada, mas o potencial não. Para aumentar o potencial da célula, é necessário ligá-las em série. Como a reação o zinco se oxida e o cobre se reduz, podemos representar pela seguinte notação, onde temos a semi-reação de oxidação no ânodo e posteriormente a semi-reação de redução no cátodo. Para uma reação onde temos o ânodo
e o cátodo, temos um potencial, nesse caso, positivo, pois a reação é espontânea. Se invertermos a ordem da reação, invertemos o sinal, pois agora a reação deixou de ser espontânea. Podemos fazer uma analogia. Se o potencial é positivo, a energia livre de Gibbs é negativa, ou seja, a reação é espontânea. Mas, se o potencial é negativo, a energia livre de Gibbs é positiva. Para energias positivas, a energia de Gibbs, a reação não é espontânea. O potencial padrão do eletrodo é a medida do potencial individual de um eletrodo no estado padrão. Para determinar o potencial padrão, usa-se o eletrodo de hidrogênio como referência. Aqui temos um resumão da aula de hoje, que foi sobre eletroquímica. Temos que nas pilhas eletroquímicas ocorrem por reação redox e ocorre transferência de elétron, que cria corrente elétrica, possui um polo positivo e um polo negativo. No polo positivo ocorre redução, que ocorre no cátodo. No polo negativo ocorre oxidação, que ocorre no ânodo. Um exemplo para o cátodo é o eletrodo de cobre e para o ânodo é o eletrodo de zinco. Referências bibliográficas. Temos o livro do Atkins, que aborda muito bem esse assunto, bem mais aprofundado, e o Química Geral também.